Continuando a nossa explicação sobre resistores, os resistores eles oferecem uma grandeza física que é chamada de resistência elétrica. Então, na prática, muita gente confunde resistores com resistência. Resistores são os aparelhos, ferro, chuveiro, que transformam energia elétrica em calor. Resistência é a grandeza física que eles oferecem. A palavra resistência é sinônimo de dificuldade. Então, a resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem de se opor à corrente elétrica. E por que ela se opõe? Porque à medida que os elétrons que constituem a corrente elétrica, que são aqueles elétrons livres, eles vão atravessando o condutor, eles vão se chocando, contra os átomos dos condutores. E quanto maior o número de choques, mais resistência, mais dificuldade eles têm para passar. Então, na realidade, a resistência elétrica ela é uma grandeza física que mede o grau de dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Resistência é dificuldade à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menos corrente elétrica, menor a intensidade, menor o valor da corrente elétrica que vai passar através do condutor, do circuito. Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica, uma voltagem criada pelo gerador, é isso que produz a corrente, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica. O que é a corrente? É o movimento ordenado de elétrons livres através do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, eles começam a colidir entre si contra os átomos do condutor. E quanto maior esse número de colisões, maior a dificuldade encontrada por essa corrente, por esse número de elétrons para atravessar o condutor. Essa dificuldade ao movimento das cargas é que caracteriza a resistência. Então você se movimenta em uma rua onde tem poucas pessoas, é mais fácil você se movimentar. Agora imagine você numa festa, num show, num lugar onde tem muita aglomeração, você tem que ficar ali passando, esbarrando, é isso que acontece. E essas colisões elas vão produzir calor, vão produzir choques, então nós vamos ver um pouquinho isso mais na frente. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: o George Simon Ohm, vou voltar cá no finalzinho. No início do século XIX, o físico alemão George Simon Ohm, que viveu entre 1787 e 1854, ele elaborou duas leis que determinam a resistência elétrica nos condutores. Essas leis, em alguns casos, também valem para os semicondutores ou isolantes. Semicondutores são aqueles materiais que nem são muito bons condutores, nem muito bons isolantes. A resistência elétrica ela pode sofrer variação conforme a variação da tensão e da corrente que passa no condutor. Isso ocorre porque é o seguinte: quanto maior a intensidade da corrente, menor a dificuldade que os portadores de carga enfrentam para se movimentar através do condutor, ou seja, menor a resistência. Então veja bem, quanto maior a corrente elétrica, menor a dificuldade, ou seja, se está passando muita corrente é porque tem menor resistência. A diferença de potencial entre as extremidades do condutor, que é criada pelo gerador, é proporcional à corrente que o atravessa, ou seja, quanto maior a tensão, maior a corrente que vai passar. Quanto menor a tensão elétrica, a voltagem lá, menor a intensidade da corrente elétrica que vai passar. E essa constante de proporcionalidade entre a resistência, entre a tensão, e a corrente é o que nós vamos chamar de resistência elétrica. Então, voltando aqui, resistência elétrica nós vamos representar pela letra R, é a capacidade de um condutor de se opor e dificultar a passagem de corrente elétrica. Gente, isso tem que ficar muito claro. Resistência, dificuldade à passagem de corrente. Isto é conseguido através de resistores que transformam energia elétrica em energia térmica, em calor. A primeira lei de Ohm é uma equação bem simples, mas é a principal equação de circuito elétrico, a principal no meu ponto de vista. A resistência é igual à tensão elétrica, a diferença de potencial ou a voltagem entre os terminais do condutor, que é produzida pelo gerador, dividido pela corrente elétrica, que é representada pela letra I minúscula. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, o R aqui embaixo do R é 1 vezes U. Ai, gente, isso aqui está errado. 1 vezes U dá U.
U é igual a R vezes I. Perdão que eu multipliquei errado. Então, essa fórmula também, ela também pode ser escrita dessa forma. 1 vezes U dá U, R vezes I dá RI. U igual a RI. É muito usado, muita gente prefere decorar dessa forma, U igual a RI. Essa equação é a mesma dessa aqui, entendeu? Onde o R significa resistência elétrica. A resistência elétrica é dada numa letrinha chamada, uma letra grega chamada ômega, o ômega maiúsculo, que em homenagem a George Simon Ohm foi chamado de Ohm. E tem que fazer bem bonitinho. Ó, começa assim, olha, faz um tracinho, faz mais gordinho e puxa o tracinho de novo. O U na equação é a diferença de potencial chamada de DDP ou tensão elétrica. O termo tensão elétrica é mais usado, ou voltagem. O termo voltagem é mais usado na prática, que é dado em volts, em homenagem a Alessandro Volta, um físico italiano que inventou a pilha. Então o volt vem de volta, o V tem que ser maiúsculo. O I minúsculo é intensidade da corrente elétrica dada em amperes. Veja bem, o I não significa intensidade, o I significa corrente elétrica. Então aqui eu coloquei mais uma vez que a unidade de medida de resistência no sistema internacional é o Ohm, em homenagem, representado por essa letra grega que é o ômega, em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, e representa a razão volts por ampere. Eu vou colocar na última página aqui o efeito Joule. Então, o que é efeito Joule? Isso aqui é muito importante, isso aqui cai muito em exercícios. Os resistores, como chuveiro, ferro elétrico, secador de cabelo, forno elétrico, churrasqueira elétrica, entre outros, transformam energia elétrica em energia térmica, energia elétrica em calor. Isso acontece porque a resistência está relacionada com o choque entre os átomos e os elétrons em movimento no interior dos condutores. Esse choque, à medida que os elétrons vão passando através desses condutores, eles vão se chocando contra os átomos desse material e nesses choques, esses elétrons transferem um pouco da sua energia para esses átomos. E isso provoca um aumento da temperatura no condutor, caracterizando o efeito chamado efeito Joule. O que é efeito Joule? É o fato da corrente elétrica atravessar um condutor e fazer com que esse condutor esquente. Por que esquenta? Porque os elétrons, ao passarem através desse material, eles chocam-se contra os átomos do material e nesses choques transferem um pouquinho da energia para esses átomos e esses átomos aumentam o seu estado de vibração, aumentando assim a temperatura. A temperatura está relacionada com o aumento da vibração das partículas. Quanto maior a vibração, maior a temperatura. Todo condutor atravessado por corrente elétrica esquenta um pouquinho.